Boa noite, eu sou o Gabriel Costa de Medeiros e esse é o vídeo da tarefa experimental 4 de eletrônica digital. Bom, a tarefa eram duas questões. A primeira questão precisaria fazer um circuito para acender 3 LEDs distintamente, ou seja, um LED de cada vez, seguindo as seguintes condições. Quando o meu display estiver mostrando um número que seja par, eu acendo o primeiro LED. Quando estiver mostrando um número que seja ímpar, ele acende o segundo LED. E quando tiver um número que seja múltiplo de 3, acende o terceiro LED, sendo que essa última condição, múltiplo de 3, tem prioridade sobre as outras. Então, a partir disso, eu elaborei a tabela da verdade. Com a tabela da verdade, eu cheguei nos circuitos que seriam necessários para acender o primeiro LED aqui, o circuito 1, o circuito 2 seria o necessário para acender o segundo LED e o 3 o terceiro LED. E aí, o que eu fiz? Eu somei as 3 e simplifiquei, chegando nesse circuito, no circuito 1. Depois fiz a mesma coisa para o circuito 2 e circuito 3. Somei e simplifiquei, chegando nesses 3 circuitos finais para essa tabela da verdade. E aí, com esses circuitos, eu montei eles aqui no DIDS, que a gente está vendo aqui na parte esquerda da tela. E para demonstrar o funcionamento, eu vou simular agora para ver. Bom, aqui a gente já vê que o primeiro LED está aceso, porque o display está mostrando 0, e 0 é um número par, então satisfaz a condição do primeiro LED. 1 ímpar satisfaz a condição do segundo LED. 2 volta a acender o primeiro. 3 acende o terceiro LED, que tem prioridade sobre o ímpar, então por isso que acende o terceiro LED e não o segundo. Então 4, 5, 6. Então o 6 a gente já vê que acontece a mesma coisa, apesar de 6 ser par, como o 3 tem prioridade, ele vai acender o terceiro LED. E 7 ele volta a acender o segundo. E além de simular aqui no DIDS, eu também simulei numa protoboard funcionamento igual. A única diferença é que em vez de um display, eu liguei em 3 switches que simbolizam o nosso display. Então aqui, quando a gente ligar o sistema, a gente já vê que o meu primeiro LED, sendo esse o primeiro, segundo e terceiro, ele já fica aceso porque está em 0. 0 é par, então satisfaz a primeira condição e acende o primeiro LED. Continuando aqui, 1 ele acende o segundo, o 2 ele volta a acender o primeiro, o 3 ele acende o terceiro LED, já que o 3 ele tem preferência sobre o ímpar, o 4 ele acende o primeiro, 5 o terceiro, o 6 ele acende o terceiro, porque de novo 6 ele tem preferência, e o 7 ele acende o segundo. Então esse é o funcionamento na protoboard, utilizando as portas lógicas. Aqui eu utilizei uma inversora, uma porta NOT, aqui uma porta AND, uma porta OR e outra porta AND, que são de 2 entradas, mas eu transformei numa porta AND de 3 entradas. E esse é o funcionamento da protoboard. Pulando agora para a segunda questão. A segunda questão era um alarme de carro com as variáveis tendo a porta sendo representada pela letra A ignição do carro sendo representada pela letra B e os faróis representados pela letra C. E o alarme dispararia, seria ativo, quando os faróis estão acesos e a ignição está ligada, e quando a porta do motorista está aberta e a ignição está ligada. Então, quando tiver a condição A ou a condição B, ele vai acender o alarme ou disparar o alarme. Aqui eu simulei o circuito, que eu obtive a partir das equações, somando e simplificando elas, obtive esse circuito. Então a gente pode ver aqui que a partir da tabela da verdade, quando estiver 001, ele acende o LED. Quando estiver 101, ele também acende o LED. Quando estiver 110, ele acende o LED. E quando estiver 1 e 1, ele acende o LED novamente, satisfazendo as condições aqui. E além de simular no DIDS, eu também simulei na protoboard o mesmo sistema, o mesmo funcionamento. Aqui eu tenho os 3 switches, e aqui esse último LED está representando o meu alarme. Então aqui é uma porta inversora, uma porta NOT, uma porta AND
e uma porta AND. Não, uma porta OR, perdão. E, então, de novo, mesmo funcionamento. Olhando aqui a tabela da verdade, a gente vê que quando tiver 0, 0 e 1, eu acendo o LED. Quando tiver 1, 0 e 1, eu acendo o LED. Quando estiver 1, 1, 0, ele acende o LED. E quando estiver 1, 1 e 1, ele acende o LED, satisfazendo as condições, funcionando perfeitamente, segundo a tabela da verdade. E essa foi o vídeo da tarefa experimental 4 de eletrônica digital. Eu sou o Gabriel Costa de Medeiros.